Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como minhas crenças limitantes geram bloqueios nos meus relacionamentos, no amor. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, boa noite. Deixa eu botar o tema da live aqui. Renata, seja bem-vinda. O tema da live é esse: como minhas crenças me limitam nos relacionamentos. Rose, boa noite. Ana. Luane, boa noite, Luane. Érica, Daia, Keila, Ana, Marley, Juliana, Gabriela, Vivi Guedes, sejam bem-vindas à live dessa noite. Onde falaremos de um assunto, gente, que eu considero central, crucial, tá? Hoje eu fiz um post, talvez alguns de vocês devem ter visto, onde eu trouxe ali 3, foram bem mais, né? Umas 3 crenças centrais que eu trabalhei em mim para sair de um histórico de até os meus 30 anos de idade e viver só... Nem sei que palavra eu uso para isso. Desafios, dilemas, problemas nos relacionamentos. Para hoje estar vivendo, estar dentro de uma relação madura, tá? Então vou contar um pouco da minha história, porque eu percebo que essa palavrinha crenças é uma coisa ainda muito mal compreendida. Tem muitas ideias um pouco deturpadas sobre o que é essa crença. E claro, existem várias sabedorias que trazem diferentes definições para isso, e todas elas são interessantes e merecem respeito, né? Mas eu vou trazer a definição de crenças que fez toda a diferença para mim, tá? Que é a definição do Theta Healing. E aí eu vou contar como eu consegui transformar as minhas crenças. E hoje, gente, é dia de fazer exercício, tá? Então quem tá na live aí, pega papel e caneta. Eu vou ajudar vocês a investigarem crenças de vocês. Então essa live aqui tá quase que uma aula. Então eu diria, aproveitem, tá? Quero que vocês saiam dessa live aqui com consciência sobre o que é uma crença e de que forma ela cria literalmente a minha realidade. E muitas vezes, né, a grande maioria das nossas crenças são limitantes, então criam várias limitações no amor, fazem a gente ficar repetindo padrões, atraindo o mesmo tipo de parceiro, com desfechos no amor sempre parecidos, né? O outro sempre me deixa, ou sempre eu que vou embora, ou eu sempre vivo traições. Então eu quero que vocês saiam com uma ideia muito nítida, o que é uma crença, como ela me limita, e saiam com algum vislumbre de que crenças centrais eu carrego. Por isso que eu estou dizendo que eu vou fazer exercícios. Separem aí papel e caneta que a gente vai fazer uma investigação na história de vocês, tá? Porque a gente só muda quando a gente ganha consciência. Claro que o processo de ressignificação, de transformação dessas crenças é mais trabalhoso. Só a consciência eu preciso adiantar vocês que não resolve. Aí tu vai precisar entrar com uma técnica para fazer esse processo de transformação, né? De liberação de uma crença limitante, né? E trazer uma crença expansiva para que tu mude, então, a realidade que te cerca. Certo? Tô sentindo até de começar essa live dando uma aprofundada nesse post que eu fiz. A Rose falou que viu o post e adorou. Fico feliz, vamos ver aqui então. Enquanto eu acho o post, gente, eu vou pedir para vocês encaminhem essa live aí para quem vocês sintam que vive dilemas no amor, um amigo, um conhecido, uma pessoa que tu goste, enfim. Vou entregar um monte de conteúdo de ouro aqui gratuitamente, então equilibre esse dar e receber, né? Tá recebendo? Então dá. Não só para mim, mas para o universo. Ok? E bora lá, vamos começar, vamos pro pause. 19h24, já passou 5 minutos, que é o tempo de introdução. Eu vou começar lendo o meu post, tá? Que eu vou aprofundar mais ele, vou trazer mais detalhes da minha história. Talvez vocês se identifiquem, ok? Então eu escrevi assim: 3 crenças limitantes que trabalhei para sair de um acúmulo de namoros frustrados e com traições para estar hoje em um noivado. Estou noivo, gente, saudável. Nossa, tá noivo é uma coisa que há uns 7 anos atrás era utopia, não existia essa possibilidade. Eu nunca botei um anel no dedo de uma mulher, para vocês terem uma ideia da força que essas crenças tinham em mim.
Aí eu complementei, né? Falei que eram 3 crenças limitantes. Primeira delas, minha mãe é frágil e ela precisa de mim. Olha que crença furada, tá? O que eu já quero que vocês comecem a entender sobre crenças, tá, gente? Crença é tudo aquilo que uma parte da sua mente acredita ser real, normalmente sustentado por um sentido emocional ou espiritual de certeza. Crença é normalmente aquilo que a gente diz, isso é assim. O que é importante entender também? Crença não é só opinião. Não é as opiniões que tu tens sobre as tuas coisas. Porque, via de regra, né, eu vou trazer um monte de crença, por exemplo, hoje aqui, sobre relacionamentos. Certamente boa parte de vocês vai dizer, mas a opinião que eu tenho é que relacionamento é maravilhoso, relacionamento é amor, é a união, é um monte de coisa boa, eu quero viver isso. Talvez isso esteja na superfície dos teus pensamentos. Existem no teu ser várias camadas mais profundas, tá? E as crenças que mais nos geram limitação, elas estão bem no nosso inconsciente. Elas são bem inconscientes. Tu não consegue, numa rápida análise, perceber elas. Por isso que isso demanda normalmente um processo investigativo, tá? Mas ainda assim dá pra gente chegar em alguns lugares, e a minha ideia nessa live é hoje que caiam fichas aí pra vocês, tá? Por exemplo, nessa crença na minha época lá, minha mãe é frágil e ela precisa de mim. Quando eu estava lá inconsciente, agindo no automatismo, não tinha a menor ideia do que era uma crença, autoconhecimento para mim era bobagem, terapia era para louco, só doente fazia terapia, que comigo estava tudo bem. Eu não enxergava que eu percebia a minha mãe como uma mulher frágil. Isso é uma ideia utópica, é óbvio que minha mãe não é frágil. Nenhum adulto é frágil. Cada alma dá conta daquilo que vive. Essa era uma interpretação equivocada que eu dava à minha mãe. E aí, mais equivocada ainda, né, quando eu acreditava, minha mãe, 1, é frágil, 2, ela precisa de mim. Eu sou responsável por ela. Isso é uma fantasia infantil da nossa criança. Quem no profundo precisa dos pais, somos nós. Eles, a constelação vai nos trazer isso, né? Eles são os grandes, nós somos os pequenos. Então eu estava orientado por uma crença, bota limitante nisso. Qual é a consequência de quem carrega essa crença? E essa é uma crença, gente, muito comum. É bem provável que vocês que estão assistindo essa live percebam um dos seus pais ou ambos como frágeis e que precisam de ti, certo? O que acontece se eu acho que a minha mãe precisa de mim? Se a minha mãe não dá conta que eu preciso estar lá, presente, nutrindo ela de alguma forma, eu me caso com a minha mãe, de forma inconsciente. Eu me caso com a minha mãe. E no meu caso isso aconteceu quando meu pai foi embora. Meu pai se separou da minha mãe e sim, minha mãe entrou no processo de sofrimento ali. Mas sofrer é natural. A vida tem dor, tem momentos difíceis, tem lutos. Atravessar momentos assim não quer dizer que a gente é frágil, que não dá conta. De novo, toda alma dá conta de tudo aquilo que escolheu trilhar aqui. Toda alma pode ser o destino mais difícil. Só que a minha fantasia acreditava que a minha mãe precisava de mim. O que eu fiz naquele instante? Saí do meu lugar de filho e fui ocupar o lugar do meu pai. Preciso ficar ali do lado dela como um guardião. E claro, parece ser algo nobre, né? Bonito, esse lugar de doação, como eu sou bonzinho, olha só, tô lá cuidando da minha mãe, mas no profundo percebe-se que não é. E a prova disso é que isso traz, sobretudo para mim, muitas consequências nada interessantes para minha vida, que foi o meu caso. Porque se eu estou casado com a minha mãe, eu já tenho a mulher da minha vida. A cadeira de uma parceira já está ocupada. Não tem espaço para mais nenhuma ficar ali. E de novo, lá quando o Cauê vivia tudo isso, gente, isso durou... Eu fui sair da casa da minha mãe com 30 anos de idade. E eu já ganhava, gente, um salário assim, ó, tinha carro, dinheiro, viajava para o exterior, lá com 25, 26 anos. Então eu tinha condições de sair de casa. Só que a minha crença acreditava que não, eu tinha que ficar lá como um fiel escudeiro, cuidando da minha mãe. Qual foi a consequência disso? Até os meus 30 anos de idade, eu não dava espaço
na minha vida para nenhuma mulher. Eu estava sempre me defendendo, estava sempre fugindo, estava sempre fechado. Eu inconscientemente criava problemas, conflitos, para essa relação não avançar e dar certo, porque, de novo, eu já tinha a mulher da minha vida. No post eu botei assim, né? Essa crença é campeã para nós homens e que faz, via de regra, nos casarmos com a nossa mãe e, inconscientemente, não darmos espaço para outra mulher em nossas vidas. Gente, a quantidade de homens que está casado energeticamente com a sua mãe é um absurdo. Agora eu preciso dizer que a quantidade de mulheres que também está casada com um pai ou com uma mãe é absurda na mesma medida. E são justamente esses que estão casados respectivamente com seus pais que se encontram para tentar uma relação e se frustram, porque ambos não estão disponíveis para viver o amor. Aquela relação que sabe que a coisa nunca dá certo, não avança, não vai para um próximo estágio, não se torna um casamento, uma coisa estruturada, ou até se torna isso. Tá? Tem gente que está vivendo essa indisponibilidade mesmo dentro de um casamento. Tem outras que não conseguem nem entrar para a relação, ficam naquele lugar de só atrair pessoas indisponíveis, contatinho, ficar só no superficial, ou a relação começa com muita intensidade, em seguida esfria. Algo acontece e eu não vivo o amor de fato. Não construo algo adulto ao lado de alguém. Essa é uma crença muito comum. Ok? Faz sentido isso? Ó, assim colocou. Eu me casei com a minha mãe. É muito comum. A vocês mulheres veem a mãe sofrer, né? A mãe do lado, de repente, vivendo desafios com o pai, foi traída, o pai era, sei lá, agressivo, frio, violento, aí tu te fideliza, né, a essa mãe, numa ideia de proteger ela, e com isso tu exclui o teu pai do teu coração. Se tu excluir o teu pai do teu coração, inconscientemente tu vai excluir todos os outros homens, e nenhum homem vai chegar, porque se o teu pai não tiver ok no teu mundo interno, que é a grande representação do masculino, todos os outros masculinos não vão ter um lugar também, tá? Tudo começa no pai e na mãe. Essa é a primeira das relações que tu tem que estar em ordem dentro de ti. Se tu não tiver, todas as demais, que serão reflexos dessa, também não estarão. A Silvia colocou, meu pai faleceu. Pode ser esse, é um outro exemplo também. De repente um pai vai embora cedo. Às vezes o pai vai embora porque é uma separação, né? A mãe sofre e tal. Ou às vezes o pai vai embora mesmo da realidade física. Também é um ótimo motivo para eu... Nossa, minha mãe precisa de mim, eu tenho que cuidar dela, ela está sofrendo, ela muitas vezes está manifestando, né, explicitamente uma depressão, algo assim. E é muito fácil nesse ato de ajudar a gente se perder, né? E se casar, se emaranhar algum desses pais, e aí acabei com a minha vida amorosa. Porque meio que assim, ó, eu fiz o desenho numa outra live, mas vou fazer de novo, tá? Vou botar uns bonequinhos aqui pra tu entender. Então aqui imagina que tá o teu pai e a tua mãe. E aí de repente tu tem essa crença aí de que meu pai e minha mãe é frágil e ele precisa de mim. Vou botar uma bonequinha aqui, porque a maioria das pessoas aqui são mulheres na live, mas isso vale pros homens. Ok? Botei até uma postura aqui, uma bonequinha pequena, porque se eu tô nesse lugar de enxergar os meus pais como pequenos e quero salvar eles, fazer algo por eles, eu tô num lugar, numa fantasia infantil, de que eu acho que eu posso tirar eles desse lugar. E aí o que acontece? Eu fico voltado para eles. Eu, Cauê, lá, por exemplo, né, quando meu pai for embora, se eu for contar o meu exemplo, vou pegar um bonequinho homem aqui agora. Meu pai e minha mãe juntos em casa. Meu pai foi embora. Saiu de cena. Aí o Cauê, que estava aqui no lugar de filho, o que fez? Minha mãe precisa de mim, coitadinha da minha mãe. Me vinculei a ela. Olha para quem eu tô olhando. Para ela. Aí a mulher com que o Cauê queria viver algo, estava aqui, ó. Tá num outro lugar.
Se eu estou virado para minha mãe, eu não consigo ver essa mulher. Entende? Por mais que a minha mente consciente diga que não, eu quero viver alguém, eu tentava, né? A nível consciente, racional, eu estava lá, tentava, uma mulher atrás da outra, uma mulher atrás da outra, uma mulher atrás da outra. Só que nunca acontecia, porque no profundo, na alma, eu estava olhando para uma mulher aqui. De via de regra, vocês que estão assistindo essa live estão olhando para algum dos pais de vocês. Normalmente aqueles de vocês julgaram ser mais frágeis. Normalmente a gente tem sempre uma ideia nos nossos pais que um é o frágil, a vítima, e o outro é o agressor. O outro é o que fez mal. Aí normalmente a gente se fideliza à vítima e exclui o agressor. Muito entre aspas, tá? Tá, essa aqui é a história do Cauê, mas eu vou colocar aqui então. Ó, filha, pai e mãe, tá? Filha, pai e mãe. Aí imagina que essa mulher aqui, vamos imaginar que alguma de vocês da live está nesse lugar, de algum dos meus pais é frágil, eu tenho que cuidar deles. Só que aí o homem que tu quer, ele tá aqui no mundo, ó. Se tu tá olhando para esses pais, tu tá o quê? Virando de costas para esse homem. O nome disso é indisponibilidade. Eu não estou disponível para viver algo com alguém, porque emocionalmente eu estou envolvido com esse negócio aqui. Aí eu Cauê lá, no exemplo da crença que eu estou falando, aí eu comecei o autoconhecimento, porque eu estava lá insatisfeito, no amor só vivendo conflito. Aí, pum, veio à tona isso. Olha, você está carregando uma crença, uma fantasia, de que a tua mãe é frágil, que tu tem que salvar ela, solta isso. Aí eu, nossa, é verdade. É verdade. Minha mãe dá conta do destino dela, seja ele qual for, eu tenho que viver a minha vida. Não tem nada a ver com a dor dela, com quem ela é enquanto mulher e o que ela viveu enquanto mulher com o meu pai enquanto marido. Quem eles são enquanto marido e mulher não me diz respeito. Não é da minha conta. Eles são só meu pai e a minha mãe. Só que, via de regra, isso acaba respingando nos filhos, eles entram em contato com isso e, de novo, vai custar a tua família, a família que tu quer construir, porque tu tá preso a uma família já, tu já tem uma família de origem onde tu tá emaranhada, tu precisa te libertar dela, e para isso o Cauê lá, por exemplo, fez esses trabalhos internos de liberação de crenças. Cadê? Eu não tenho um. O Cauê não é loirinho. Olha aqui o Cauê. Aí o Cauê vai, se liberta disso. Conforme eu trabalhei essas crenças, gente, só eu entrei em contato quando eu tinha uns 29 anos. Aí eu fui trabalhando isso, aí no meu coração veio em seguida, eu tenho que sair de casa. O que eu tô fazendo? Ficou óbvio pra mim assim, ó, o que eu tô fazendo na casa da minha mãe com 30 anos de idade, tendo condições de viver super, já vivia super bem. Eu vou soltar essa fantasia. E aí ressignifica isso, ou seja, já cresci, ó. Imagina que sai o menino salvador, herói, Cauê de cena. Esse aqui sai de cena para entrar um adulto. O adulto entende que a minha mãe é forte e que aqui quem cuida da vida dela é ela. Aí eu consegui me desprender, inclusive fisicamente sair de casa. Aí comecei a olhar para o mundo. Onde está a minha mulher? No mundo. Isso aqui é a ordem. Isso aqui é desordem. Tá? Ficou conseguindo visualizar isso, gente? Comentem aí. Eu fico em dúvida se sou casada com a minha mãe ou se só estou repetindo os ciclos dela. Muitas vezes é os dois, tá, Tati? Já vou trazer agora um pouco do que eu repeti do meu pai, tu já vai identificar. E nesse meio, minha mãe quebrou o pedestal de mãe, com muitos problemas e mentiras. Tá, não entendi isso. Hoje o que parece é que todas as pessoas estão frustradas. Cada um cria sua crença e ninguém dá certo com ninguém. É por aí, Karina. Não é que... É que o que acontece? A grande maioria das pessoas não fez esse trabalho interno. Gente, se vocês viverem a vida, eu digo, né, no jeito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vocês vão repetir tudo o que viram na infância. Agora eu vou terminar de contar minha história e vai ficar nítido. Até os meus 30 anos de idade, eu repeti exatamente o que os meus pais viveram no amor. E a relação deles foi frustrante, de alguma forma. Foi muito sofrida, dolorida, a partir de muito conflito, dor, traição. Eu, quando não fiz nada, não sabia de nada, tu vai simplesmente repetir, já vais entender o porquê. Então, todo mundo precisa
em determinado momento da vida, parar, sentar e olhar para essas crenças e padrões, questionar de onde vem isso, por que eu estou vivendo isso repetidamente no amor, por que eu atraio determinado tipo de parceiro, por que meu desfecho é sempre esse, ou por que eu estou sozinha, por que ninguém se aproxima, por que ninguém vem que é eficaz, você tem que te questionar sobre isso. Não é natural. Nós somos seres relacionais. A nossa natureza é se relacionar, inclusive constituir parcerias para ter filhos e perpetuar a espécie. Imagina, se ninguém mais se relaciona, acabou os filhos, acabou a espécie humana. É antinatural. Sobretudo se dentro de você tem um desejo. Eu quero viver algo com alguém, eu quero construir a minha vida junto com alguém. Porque é muito bom, né? Tu está em vantagem, tu é dois. Ok? Tá? Então eu li a primeira crença do Cauê. Minha mãe é frágil e ela precisa de mim. Mentira. Tanto que isso mudou agora. Hoje eu olho, a minha mãe é forte e é que tá. Nesse caminho de busca eu consegui reconhecer que a minha mãe é muito forte, que carrega dores muito profundas e dá conta, segue firme. Uma guerreira. E ela não precisa de mim. Ela já tem os pais dela, já recebeu tudo que precisava dos pais dela. E com isso eu consegui tomar distância. Tanto que hoje eu não só saí da casa dela, como estou morando num outro estado. Ela está lá vivendo a vida dela e eu a minha. Se eu mantivesse essa crença aqui, alguns homens mantêm essa crença. Permanecem lá vinculados com a mãe, isso, a mãe todos os dias conversa com a mãe. Oi mãe, tá tudo bem aí? E leva não sei o que, a mãe faz não sei o que, lava roupa e leva comidinha. Isso não é saudável. Depois que tu adulteceu. É importante uma distância saudável aí. Ok? Aproveitando, gente, se alguém quer me ajuda para investigar as suas crenças específicas que você tem nos seus relacionamentos e liberar elas, eu estou oferecendo uma sessão diagnóstico, que é um encontro de 1h30 comigo ou com alguém do meu time, onde a gente senta e faz uma investigação no que você carrega a nível inconsciente sobre o amor, sobre relacionamento, sobre homens, sobre mulheres, dependendo da tua orientação sexual. E lá a gente te propõe um caminho de solução para tu fazer um processo de transformação desses conteúdos para que tu te abra para viver um amor maduro. E nesse mesmo encontro a gente mostra como a gente vai fazer isso dentro de um programa, um tratamento que tem duração de alguns meses. Para participar é simples, não tem custo esse primeiro encontro. Basta comentar, quero, tu vai receber um link, preencher uma aplicação e aguardar possivelmente tu ser selecionado, selecionada, tá? Só comentar quero. Vamos lá? Crença 2, que eu trabalhei. Quanto mais mulheres eu tiver, mais homem eu sou. É óbvio que isso é uma crença, né? Não é uma verdade absoluta. Esse é o problema das crenças, tá? A afirmação delas traz isso como se fosse uma verdade absoluta. E é claro que não é, certo? Mas eu confesso que no universo masculino, por eu pertencer a esse universo, essa é uma crença muito comum. Não estou dizendo que ela roda necessariamente conscientemente, vai estar em todos os diálogos e rodas de homem, mas no nível mais profundo, inconsciente, ela está ali. Os homens, no profundo, quando sentem que conseguem atrair mais mulheres, numa linguagem mais coloquial, pegar mais mulheres, uma parte deles sente, nossa, eu sou mais homem. Sou homem por isso, olha só como eu tenho potência, como eu tenho valor. Isso é uma crença. É óbvio que isso não... A quantidade de mulheres que eu tiver vai definir o quão homem eu sou. Mas é uma crença que roda no universo masculino. Assim como no universo feminino de vocês, rodam algumas outras crenças. Em breve posso trazer algumas bem comuns, que geram limitação. Porque, de novo, a crença não é a realidade última. Ela é uma limitação, uma percepção limitada, né? Distorcida, reduzida da realidade. Só que se eu tenho ela como uma verdade inconsciente, eu vou agir na minha vida, eu vou me comportar para construir ela, para validar ela. Inclusive, criar toda uma realidade embasada nela. Eu vou atrair uma realidade condizente com ela. Em breve, em seguidinho, eu vou explicar mais tecnicamente como a crença
concretiza, materializa a tua realidade, tá? Mas primeiro eu quero falar mais delas. Então, eu botei assim, quanto mais mulheres eu tiver, mais homem eu sou. Essa, papai me ensinou bem, desde pequeno. Desde os seus comportamentos, pois nunca foi algo muito velado nessa dinâmica na minha casa, até as histórias que ele contava para mim na adolescência das suas aventuras com as mulheres. Eu aprendi direitinho e não parava com nenhuma mulher. Talvez vocês mulheres sintam até raiva de eu falar isso. Sintam uma injustiça, um julgamento contra isso. Quem sentiu isso, isso fala sobre vocês. Eu digo, existem crenças negativas aí sobre os homens que precisam ser trabalhadas. Porque todo o olhar depreciativo para as mulheres, em seguida eu vou trazer uma outra crença que meu pai me trouxe, que é um olhar depreciativo para as mulheres, vai me trazer problemas no amor. Imagina, eu quero viver o amor ao lado de uma mulher, certo? Mas ao mesmo tempo eu tenho crenças negativas sobre mulheres. É uma conta que não fecha. Quero viver algo com alguém no amor, mas eu tenho raiva. Eu julgo, eu excluo, eu diminuo. É uma matemática que não fecha. Por isso que aí eu quero viver algo com alguém, só que se eu tenho essa raiva, esse ressentimento interno, o que vocês acham que vocês vão atrair? Não vai ser o amor. A emoção, a raiva, o ressentimento, o julgamento tem muito mais peso do que uma vontade consciente, um pensamento de querer viver algo. Ok? Cauê, seria muito interessante uma live sua sobre as crenças femininas mais comuns. Creio que muitas mulheres terão mais clareza. Eu vou trazer algumas aqui, tá? Ouvi muito esse ditado: prendam suas cabras que meu bode está solto. Sempre odiei isso. Tem, gente, a grande verdade é que existe uma guerra de sexos rolando há séculos. Por isso que nós, nessa relação homem-mulher, tá? Mas isso vale também para relações homoafetivas, porque mesmo nas relações homoafetivas alguém vai estar representando mais um aspecto masculino e o outro feminino. A história é essa, de muita dor nessa relação. Tava lá que nem eu brinco, né? Tava lá na Xuxa. A Xuxa quando dizia, é os meninos contra as meninas. Tava ali a guerra já. A rivalidade entre os sexos. Fruto, de novo, de crenças limitantes sobre o que cada um tem sobre o outro. Tá? Então, essa crença aqui, que nem eu falei, né? Quanto mais mulheres eu tiver, mais homem eu sou. Isso eu aprendi como? Pela referência, pelo exemplo. Eu, Cauê, criança, crescendo na minha vida, qual é a primeira representação do masculino, do que é um homem que eu tinha? Meu pai. Os nossos pais são deuses para nós, figuras de extrema importância. A gente tende a seguir a forma como eles se manifestam de forma até meio cega. Então eu lá, Cauê, pequenininho, observando os comportamentos do meu pai. Meu pai do nada, final de semana, dava um sumiço. Era comum comentar em casa que ele estava não sei o que contra as mulheres, tinha umas ligação de mulher estranhas, mulher meio que batendo na porta. Então, sempre teve essa atmosfera do meu pai mais mulheres. E eu recorrentemente vendo a minha mãe sofrendo por isso. Só que ali, imagina que a criança, gente, ela é uma esponja. A criança não tem filtro, ela vai simplesmente absorvendo aquelas reflexões e vai entendendo. Ah, entendi, aquilo ali é ser homem. Homem é ter muitas mulheres. Ok, entendi. Tá? Não é que ela pensa isso. Eu estou didatizando aqui. E aí na adolescência, imagina, meu pai ainda reforçava essas ideias através, que nem eu botei ali, né? Contando as aventuras dele com as mulheres. Reforçando a ideia de que, filho, ser homem é isso. Olha só a quantidade de mulheres que eu atraía. E tarará, tarará. Gente, isso vai se cristalizando na nossa estrutura inconsciente e vai se tornando uma verdade ali sorrateira e absoluta. O que o Cauê viveu depois de adultecer lá dos 20, 21 anos? A mesma coisa. Era uma vontade consciente? Não. Não necessariamente, eu não racionalizava sobre isso, eu simplesmente estava nesse mesmo movimento que ele, nesse mesmo impulso, fora que na minha genética, eu sou feito do meu pai, sabia? Eu carrego os genes do meu pai. E genes não é só ter traços e corpo físico. A gente traz tudo. A forma dele pensar.
Vocês sabiam, gente, que a gente não herda a doença, propriamente dita? Isso é um experimento, tá? A gente não herda, por exemplo, a depressão da nossa família. A gente herda a forma de pensar. E aí, por pensar da mesma forma, via de regra, né? Se alguém desenvolveu depressão lá, existe um padrão mental, um padrão emocional limitante. Por repetir a forma de pensar e enxergar o mundo, eu recrio a mesma coisa, a mesma doença. A memória coletiva, exato. Então, geneticamente, já havia esse impulso de eu ser que nem meu pai. Mas aí a minha criancinha, meu adolescente, testemunha aquilo acontecendo. Gente, a realidade que me cercou foi aquela. Eu não tinha uma referência diferente. Por exemplo, eu, Cauê, não fui cercado pela referência de que ser homem é ter um casamento, construir uma família, valorizar a minha mulher, estar ali presente, respeitar ela. Isso não existiu para mim até os meus 15 anos, até que eu fosse desbravar o mundo a partir de mim. Só que até eu chegar nesse momento de desbravar o mundo a partir de mim, os meus padrões e a minha personalidade já estavam mais do que formadas, mais do que estabelecidas dentro de mim. E me motivando a me comportar de determinadas formas. E assim eu fui até meus 30 anos, vivendo isso e sofrendo, né, gente? Será que eu vou ser feliz carregando uma crença dessas? Quanto mais mulheres eu tiver, mais homem eu sou? É óbvio que não, eu criava um problema atrás do outro. Tinha a sensação de que eu machucava as mulheres, enganava elas. Que eu era alguém mau, ruim, vilão, porque era também assim que eu julgava o meu pai. Meu pai machucou minha mãe, e eu repeti inclusive isso dele. De machucar de alguma forma as mulheres. Até que, com 30 anos de idade, eu só um pouquinho, tem coisa muito errada aqui. 10 anos repetindo a mesma coisa. Chega uma hora que a gente precisa dizer, chega. Tem algo errado. Não pode ser normal. Até porque tu começa a olhar referências externas e tu vê, não, só um pouquinho. Tem gente vivendo uma boa relação. Tem gente dentro de um bom casamento. A partir do respeito, da admiração. Por que eu, Cauê, estou vivendo tudo isso? Eu sou azarado? Óbvio que não. Não existe azar, gente. Existe programações inconscientes. Toda a sua realidade externa saiu de dentro de você. Essa é a ideia do co-criar, né? Tu participa do teu processo criativo de realidades. E tu co-cria realidades a partir do teu sistema de crenças, daquilo que tu acredita, porque aquilo que tu acredita alimenta os teus pensamentos, pensamentos alimentam emoções e sentimentos alimentam ações e comportamentos criam a tua realidade. Mas percebe? A realidade é que é a última das coisas, mas a origem dela é a crença. A crença é o que é a raiz de todo o resto. Se tu não olhar para a crença raiz, tu não vai mudar a tua realidade de forma consistente. Foi o que a minha experiência me mostrou, porque até meus 30 anos de idade, com o conhecimento raso que eu tinha, eu tentava controlar. Não, só um pouquinho, cara, vamos lá. Dessa vez vai ser diferente. Não, agora peraí, te concentra, senta, tu vai encontrar alguém sério, tu vai respeitar essa mulher, tu vai... Gente, o teu inconsciente não tá nem aí para meia dúzia de pensamentos rasos e superficiais. Ele tem uma força imensamente maior. Ele ocupa 95% de tudo que tu é. A mente consciente é só 5%. Tu acha que tu vai conseguir com esses 5% derrubar esses 95%? Consegue. Não estou dizendo que isso é impossível, né? Mas é bem mais difícil, dá muito mais trabalho. Existem formas mais assertivas, tá? Mais eficientes de tu acessar esses conteúdos inconscientes e liberar. E eu fiz esse trabalho. Tanto que depois dos meus 30 anos eu parei, soltei esse padrão. Simplesmente essa ideia, inclusive é muito engraçado, gente. Esse ímpeto e vontade de flertar, de ter mulher, desapareceu. Desapareceu. Pelo contrário, a minha vontade foi direcionada para viver algo com alguém. Só um pouquinho, eu quero construir algo profundo, eu quero fazer planos para o futuro, de casa, família, viagens. E hoje, e aí curiosamente, né, conforme esses padrões mudaram, o que eu estou vivendo hoje? Hoje eu estou dentro de uma casa, que eu conquistei junto com a minha mulher, com a minha noiva, diga-se de passagem. Que nem eu brinquei no início da live, estou com um anel, isso era algo que o Cauê lá de 27 anos já não botar um anel. Lá eu ia afirmar, né, vou deixar uma mulher me prender? Não, eu sou do mundo.
Eram afirmativas dessa... É uma dualidade, na verdade, né? Porque uma parte minha dizia que queria viver algo com alguém, mas uma outra morria de medo e em rodas de amigo, por exemplo, bradava isso para os outros. Eu estava só sendo tomado por dinâmicas inconscientes. Tanto que tudo isso mudou muito. Ou seja, não era eu em essência, era um conjunto de crenças herdado dos meus pais. E se vocês pararem para observar a realidade de vocês, vocês vão reconhecer isso também. Aproveitando, gente, vamos fazer um exercício aí. Eu falei para vocês pegarem papel e caneta, né? Herdamos, inclusive, traumas e sonhos dos nossos ancestrais. Exato, Giz. A epigenética hoje tem várias evidências que mostram isso. A gente herda tudo dos nossos ancestrais. Peguem papel e caneta, eu quero que vocês escrevam assim de forma bem sincera, tá? Observando a relação que os seus pais viveram, tá? Pais biológicos ou cuidadores. Vocês vão botar assim, ó, a partir do que vocês viram nele. Relacionamento é... E aí completa com tudo que é palavra que vem. Relacionamento é... Se eu for dar o meu exemplo, eu escreveria: relacionamento é traição, sofrimento, distância, instabilidade, vai e volta. Foi o que meus pais viveram. Então escreva aí: relacionamentos. O relacionamento é... Completa a frase. Com base no que eles viveram, tá? Não num pensamento aí que te vem agora. E depois se escreverem aí no papel, escrevam no chat aqui também. Relacionamento é... Depois, podem ir para o homem, tá? Aí observa o teu pai, quem ele foi, não enquanto pai, tá? Quem ele foi enquanto homem. Aí tu vai botar homem é e coloca todos os adjetivos que tu daria pro teu pai enquanto homem. Eu, no meu caso, diria: homens são distantes, mentirosos, ausentes. Estamos olhando aqui para o lado mais negativo, tá? Porque meu pai tinha alguns aspectos positivos também, mas esses negativos gritavam mais. Ó. Relacionamento bom é bom demais. Relacionamento é incerteza, abandono, troca e traição. A Giza botou: relacionamento é traição, escassez, tristeza, sofrimento. A Lília colocou: relacionamento é duas pessoas que se respeitam e que buscam realizar seus sonhos em comum. Isso foi o que os teus pais viveram? Lembra, eu estou pedindo para trazer uma definição do que os teus pais viveram, não do que a gente leu naquele post inspirador do Instagram motivacional. Quero trazer vocês para o real. Pode ser que os teus pais viveram isso. Se foi isso, tá certo. Deixa assim. Mas se não foi, corrige. Eu quero que tu entre em contato. Eu tô aqui nessa live para trazer consciência, tá? E a consciência vem quando a gente olha pro real. Não pro desejo. Mamãe sempre trabalhou muito em casa, servia o prato do meu pai. Quando ele chegava do trabalho, ele jantava no quarto. Homens são incertos, mentirosos, manipuladores, traidores e ausentes, tá? Terminaram homens, agora façam de mulheres. Observam quem a minha mãe era enquanto mulher. E aí tu vai escrever isso. Mulheres são... E bota os adjetivos que tu deu pra tua mãe enquanto mulher. Tá? Mulheres são. Escreve tudo que a tua mãe foi enquanto mulher.
Nunca vi meus pais brigarem, mas também não os via se abraçando e se beijando. Exato, gente. Tenta intuir, porque tem gente assim, não, mas meu pai tá uns 50 anos juntos. Tá, mas no profundo, tua mãe era feliz nessa relação? Teu pai era feliz nessa relação? Ou eram, muitas vezes, né, eram só amigos? Minha mãe sempre dizia que uma mulher não precisa de homem nenhum. Olha que baita crença, né? Olha essa crença. Mulher não precisa de homem. Cara, gente, isso é o tipo de crença que vai te impedir de viver uma relação. Se tu carrega isso a nível, ainda mais... Tá, não vou falar isso agora. Depois eu entro nisso. Quero que vocês terminem o exercício. Ó, a Silvia colocou: homens são mentirosos, ausentes, instáveis. Mulheres são cuidadoras, fortes, guerreiras, controladoras, amigas. Olha que engraçado. Olha a Tati aqui, ó. Prova que a crença tem muito poder, tá? Peguem essa, ó. Por isso eu queria que vocês escrevessem. A Tati botou assim, ó: minha mãe sempre dizia, uma mulher não precisa de homem nenhum. Aí ela falou: hoje eu tô com 35 anos e solteira. Entende o poder da crença? As falas, gente, que os nossos pais nos trazem e aquilo que eles vivem tem um poder de se instalarem de forma inconsciente dentro de nós e determinar a forma como a gente age, se comporta e a realidade que a gente vai atrair, inimaginável. Porque agora que vocês fizeram esse exercício, eu quero que vocês olhem para isso, tá? Para essa definição de relacionamento, essa definição de homem, essa definição de mulher, e tenta perceber. Agora faz uma análise do que tu viveu no amor. Vê se tem algo que se encaixa aí, se as tuas relações se parecem com essa definição de relações, se os homens que tu atraiu têm alguma similaridade com esses aspectos que tu trouxe do teu pai, se a mulher que tu foi tem similaridade com o que tu trouxe para tua mãe. Faz essa análise aí. E depois escreve aqui se, nossa, Cauê, bateu algumas coisas, bateu tudo, não bateu nada. Escreve aqui. Minha mãe sempre dizia: ainda bem que você não casou, assim você vai cuidar de mim. Olha essa crença. O peso que não é essa carência dessa mãe, né, sendo projetada no filho. Se esse filho não tem uma estrutura interior, não faz um trabalho interno, pode ter certeza que ele vai cair nesse lugar de não criar nenhum relacionamento, inclusive não prosperar financeiramente, não ter sucesso profissional para ficar próximo dessa mãe. É o que se observa, tá? Falo isso com experiência de 5 anos atendendo pessoas diariamente. A gente observa que é isso que acontece. Se o filho não está num lugar, se escuta isso da mãe, não está acessando um estado adulto, que sabe estabelecer limites, que consegue enxergar que isso é uma carência dessa mãe, que tem os motivos para trazer isso. Ela não faz isso por mal, mas tem uma carência lá que ela não conseguiu resolver e acaba projetando em ti. Algo que ela queria ter recebido dos pais dela, mas não recebeu, não se curou durante a vida dela, ela projeta em ti. Se tu não tá no teu lugar e curada e trabalhada também, tu vai fazer a mesma coisa. Quer dizer, tu vai atender, vamos dizer assim, a vontade dela. E aí eu te pergunto, tu que escreveu isso mesmo, Silvia, como é que tá a tua vida? Como é que tá teu sucesso profissional, tua vida financeira e tua vida amorosa? Se essas 3 áreas aqui, saúde também, né? Se isso aqui não tá andando, pode ter certeza que esse ponto que tu trouxe aí é central para ser visto, para tu mudar esse sistema de crenças e, consequentemente, a tua realidade. A Rose colocou tudo a ver. Agora vejo porque não consigo me relacionar. Talvez eu esteja na figura da rejeitada. Sim, tem gente colocando os nomes ainda, né? Homem infiel, ausente, mentiroso. E os homens que vocês atraíram refletem isso? Via de regra é o que se observa. Então, tu entende, gente? A gente chega na vida adulta, nos 20 e poucos anos, arrastando um conjunto de crenças, de dores, de forma muito inconsciente. E repetindo isso, atraindo realidades condizentes com isso na fase adulta. Por isso que eu digo, se tu levar a vida do jeito, né, que nem a música, né? Deixa a vida me levar, no jeito Zeca Pagodinho, no automatismo, tu vai repetir tudo isso. Falo porque foi o que aconteceu comigo.
Até meus 30 anos, de novo, terapia e autoconhecimento era bobagem, perca de dinheiro, de tempo. Eu só estava cego. Então isso muda normalmente para aquelas pessoas que dizem, não chega. Peraí, preciso olhar para isso. E aqui eu ofereço novamente. Caso tu queira olhar para isso com a minha ajuda, comenta quero. Preenche uma aplicação que tu pode ser selecionada para uma sessão de diagnóstico comigo ou com o meu time, onde a gente vai olhar especificamente, de forma personalizada para você, para que crenças você carrega, que padrões você carrega, que feridas da infância você tem que estão te impedindo de viver um amor. E lá a gente vai te mostrar uma forma de te ajudar a resolver tudo isso dentro de um processo, de um programa que tem duração de alguns meses, tá? É só comentar quero aqui, esse custo do diagnóstico inicial de 1h30, esse custo, esse encontro, né? Não tem custo, tá? Claro, tu vai ter que passar por um processo seletivo. Comenta quero, tá? Minha família de origem sempre teve muitas brigas em casa, sempre quis formar minha família e ter um lar pacífico. Casei e repliquei em 6 anos tudo que vivi na infância, só percebi isso agora. Olha o insight que a Juliana trouxe, gente. Pega isso, ó, eu vou ler de novo, tá? E essa consciência que eu tô trazendo para vocês aqui, gente, ainda é tida nos momentos no universo das terapias, ainda bem rasa e superficial. Eu não tô sentando contigo e fazendo uma investigação mais profunda. Mas olha a quantidade de fichas que já caem, que já abrem espaço para uma transformação. Olha o que a Joana colocou. Minha família de origem sempre teve muitas brigas em casa. Ou seja, aqui já, via de regra, a gente já sai com uma crença assim, ó, relacionamento é igual a briga. Relacionamento é igual a conflito. Porque foi assim que papai e mamãe, as grandes referências minhas, viveram. E foi assim que eu testemunhei o relacionar-se por anos da minha vida. Essa era a minha referência. Eu não tive referência de paz, de harmonia, de respeito. Não vivi isso com as minhas entranhas. Emocionalmente, o que eu vivi era briga e conflito. Eu posso, depois disso, ter visto num filme que, olha só, existe o respeito, existe a harmonia, mas aí, tá, entende? É no filme, é muito vago comparado a eu estar lá no quarto de casa sozinho, escutando eles gritarem na cozinha. É um outro peso. E aí ela complementa. Sempre quis formar minha família e ter um lar pacífico. Casei e repliquei 6 anos tudo o que vivi na infância. Só percebi isso agora. Gente, essa virada de chave não tem preço. E é muito interessante, é muito comum exatamente isso. Se a gente cresce dentro de um contexto familiar, onde família nos remete à dor, à separação, a conflito, e isso é o normal, tá? Já anuncio a todos vocês. O normal é esse ainda. Tá mudando muito, graças a Deus, porque existe aí autoconhecimento, terapia. Se a nossa criancinha cresce num contexto assim, é muito comum ela fantasiar e criar ali o sonho de construir uma família de uma forma bem diferente. Tá? E aí tu vai crescer e vai fazer de tudo com a tua forma, né? Com a tua vontade racional de tentar conquistar isso. Mas, de novo, o que ficou registrado no teu inconsciente tem mais peso e mais força. Tá? Só a tua vontade, via de regra, não basta. Tu vai precisar olhar para essas marcas e registros que ficaram aí. Porque, por exemplo, um contexto de conflito, o que a criança sente ali? Medo, injustiça, abandono, rejeição, solidão, desamparo. Emocionalmente, gente, é muito impactante. Imagina aquelas 2 figuras que equivalem a Deus para mim. São minhas grandes referências, meus protetores, meus guardiões. Eu literalmente, quando pequeno, dependo deles para sobreviver. E vejo toda essa instabilidade. O que essa criança experimenta emocionalmente? Talvez tu não lembre agora, que tá com 40 anos aí, né? Preocupada com os boletos da vida. Tu não lembra exatamente o que aconteceu e o peso emocional que isso tem. Só que o teu inconsciente tem tudo registrado. Tem várias gavetinhas aí que guardam essas memórias. E sem mexer nessas gavetinhas, o que se observa é que a gente não consegue conquistar esse lugar pacífico, porque imagina, os registros dentro de mim trazem dor, rejeição, desamparo, conflito. E de novo,
Quando é algo emocional, gente, a emoção tem muito mais força do que um pensamento. Do que uma ideia, nossa, quero viver algo tão lindo, vou encontrar alguém, vou morar na praia. Isso é um pensamento. É diferente de sentir no corpo, nas entranhas alguma coisa. Então um registro emocional, um trauma mesmo, é fácil tu ver. Uma pessoa que viveu um trauma, existe lá o transtorno pós-traumático. Foi algo visceral, emocional ali. E ela vai ter sequelas, aquilo ali vai ter consequências. Vai desencadear muitas vezes uma ansiedade, uma angústia, uma agitação, um estado depressivo, ou até crise de ansiedade, compulsões, vícios por descontar na comida, descontar em porcaria, em bebidas, substâncias, comprar excessivamente. Todos esses comportamentos exagerados têm origem nesses registros intensos emocionais que ainda não foram vistos, que ainda estão atuando dentro de mim, só que eu nem consigo ver eles. Estão num lugar muito guardadinho dentro de mim. É muito comum isso. Eu me lembro que eu, Cauê, lá até meus 30 anos, eu tinha essa ideia, não, isso aqui que me aconteceu, essa cena difícil, assim, ó, eu vou esconder ela numa gavetinha tão profunda, mas tão profunda, não vou compartilhar isso com ninguém, que isso aqui não vai me incomodar, eu vou seguir minha vida. Será? Será que dá mesmo para esconder uma dor grande numa gavetinha muito profunda? Eu posso te garantir que não. Tudo que tu empurra para baixo do tapete fica ocupando a sala que tu é. Imagina que tu é a sala da casa interior que tu vive. Se essas questões são empurradas para baixo do tapete, chega momentos que o tapete está desse tamanho aqui, ó, eu não consigo nem transitar em harmonia dentro dessa casa. E aí, eventualmente, eu até adoeço. Então, eu preciso, em algum momento do tempo, num espaço de segurança, via de regra bem orientado por alguém que tem experiência, levantar esse tapete e aos pouquinhos, com cuidado, com generosidade, com amor, e olhando para esses conteúdos, compreendendo o que eles tinham para me ensinar, porque sempre tinham, eu vou jogando eles fora. Aí eu vou limpando a minha sala, fazendo uma faxina ali, até que esse ambiente fique perfumado, um lugar gostoso e fácil de transitar. A gente precisa preparar o nosso terreno para viver um amor. Que mente todos os dias tu, ao sair de casa, tu oferece para as pessoas que te cercam? Uma mente agitada, ansiosa, de alguém que se cobra muito? É isso que tu oferece para as pessoas? Para um eventual parceiro que vai chegar? O que tu acha que tu vai obter em troca se tu oferece uma mente assim? Ou um coração machucado, ressentido, com uma dor que eu vivi lá atrás com meu ex-parceiro, uma traição que eu ainda não resolvi? Que coração eu estou oferecendo para essa pessoa que está chegando para mim? É um coração livre, aberto, entregue, que confia em se entregar para essa pessoa? Ou um coração ressentido, com dores, meio fechado, bloqueado, cheio de senão, com ciúmes, desconfianças? O que eu vou obter se eu estou oferecendo isso para o mundo? Você já deve imaginar, se tu entende um pouco da mecânica de funcionamento do universo, tu vai entender que eu vou obter coisas bem parecidas. Cauê, boa noite. Meu hoje quase ex-marido é assim, mas não enxerga por nada. Tem como ajudá-lo de alguma forma? Não, Giovana, uma pessoa só muda se ela quiser. O que tu pode é relatar aquilo que está acontecendo, o desconforto que isso gera, que isso é algo que aí tu tem que avaliar, né, nas suas balanças de aspectos negociáveis e inegociáveis, porque dentro de uma relação a gente sempre vai ter isso, né? Tem coisas para mim que são inegociáveis, como, sei lá, por exemplo, a fidelidade é algo inegociável. Eu ser respeitada é algo inegociável. E aí tem outros aspectos que são negociáveis, sei lá. Aí vai do conjunto de valores de cada um. Se as ações dele dentro dessa relação estão mais nessa balança de aspectos inegociáveis, você precisa comunicar isso para ele. Olha, isso que está acontecendo a partir do meu conjunto de valores não é aceitável. Não vou permitir mais que isso aconteça.
Eu não sei como tu vai resolver isso não me diz respeito, mas pra gente permanecer se relacionando, a gente precisa rever isso, né? Talvez seja, às vezes é um vício que a pessoa tem, eventualmente ela vai precisar de um prazo disso, tu tem que ver se tu está disposto a estabelecer um prazo, sei lá, de 6 meses, e vou buscar as minhas formas de ajuda aqui para tentar resolver essa questão e eu pacientemente aguardo. Tu tem que fazer esse juízo de valor, tá? Mas tentar impor mudanças, ficar tentando educar, corrigir um parceiro, é uma das piores coisas que tu pode fazer. Tu pode relatar os impactos daquelas ações dele que estão acontecendo em ti e pedir mudança. Entende? Tem diferença. Não sei se tu pegou a diferença do que eu estou querendo trazer. Tu tem que deixar claro aquilo que tu espera da relação. Mas sabe, é muito mais falar sobre mim, em como tá chegando essas ações desse comportamento, do que ficar querendo, sei lá, mandar vídeo para ele, dizer que ele precisa fazer terapia, que ele precisa isso e aquilo. Não. Relata o que incomoda e a mudança que tu quer. E aí as formas de conseguir isso vai ser com ele. Eventualmente ele pode te pedir uma ajuda, se ele estiver disposto a isso. Aí talvez tu pode sugerir ele assistir uma live minha, por exemplo. É o que acontece às vezes. Ok? Conversa, tá, gente? Comunicação é o pilar central de uma relação. E essa comunicação precisa ser gentil e respeitosa. Ninguém na história da vida começou a fazer algo por amor por conta de ser criticado por não fazê-lo. A crítica, o julgamento distancia. Porque a outra pessoa tem o ego, tem uma criança, e ela vai entrar no modo defesa e a partir disso não tem mudança. Pelo contrário, há uma tendência inclusive maior dela perpetuar aquele comportamento por uma birra infantil. Então tem que ter muito jogo de cintura. Relacionar é complexo. Tem que estar afim. O outro vai ter coisas bem feias, assim como tu também tem. Não se cega para as tuas também, tá? Porque via de regra é assim que acontece. A gente ama enxergar a sujeira do outro para não enxergar nós. Entendeu? Enquanto eu estou distraído com a sujeira do outro, eu não consigo ver a minha, né? Minha atenção tá toda lá, isso e aquilo dele. O normal é esse, tá? A gente tem um ego bem traiçoeiro. Todos nós. Por isso que a conversa é muito importante. Inclusive, se colocar à disposição para ouvir ele. Começa uma conversa por isso. O que tu gostaria que mudasse em mim? O que eu faço que te incomoda e te deixa inseguro? Começa a conversa por isso. Depois traz aquilo que te incomoda. É uma ótima estratégia. Não só uma estratégia do tipo, nossa, para eu chegar lá naquele resultado que eu quero. Não. Isso cria um contexto para uma relação madura, onde aqui eu também estou aberto a rever aspectos meus e também espero que tu reveja aspectos teus, né? Porque a relação nos pede uma constante mudança. Aquela ideia de eu não vou mudar nada, o outro tem que me amar do jeito que eu sou. Isso é uma grande fantasia, ignorância até. É claro que eu preciso mudar o tempo todo. Por mim. Não é nem tanto pelo outro. Por mim. Porque a vida é uma constante evolução. E naturalmente o outro vai beber desse meu crescimento. Como curar um coração inseguro, com dor e fechado para relacionamento? Vou oferecer de novo. Comenta quero. Tu pode ter de 1 hora, 1 hora e meia comigo ou com o meu time, onde a gente pode olhar que coração inseguro é esse? Né? Que dor é essa? Qual é a origem? Foi na infância? Ok, então tiveram episódios na infância, a gente precisa fazer um processo de purificação emocional. Outros episódios na adolescência também, purificação emocional. Que crenças tu carrega dos teus pais, dos teus ancestrais? Tu viveu relações difíceis também na fase adulta? Tu foi traído, então tem uma dor aí também, precisamos fazer uma purificação emocional. Teve um abandono, uma injustiça, então a gente precisa olhar para o teu passado. Quando uma pessoa chega para mim e diz assim, Cauê, eu quero muito viver um amor, eu faço de tudo, eu tô, sei lá, na pista, eu tô no aplicativo, eu converso, mas não vai. Eu daqui, sem nem conhecer a pessoa, eu sei que ela tem um passado bem mal resolvido.
Muitos dilemas emocionais não vistos, arrastados, acumulados. Certeza. A gente só tem que identificar na tua história onde estão esses pontos para resolvê-los. Tá? E eu consigo te ajudar no tratamento. Na live aqui vai ser difícil, eu tô tentando trazer muita consciência, mas o inconsciente de vocês, gente, depois dessa live, eu preciso dizer que vai permanecer intacto. A mente consciente de vocês pode ter sido bombardeada de insights. E esses insights, né, são o início de um caminho de transformação. Mas se tu não entrar com uma intervenção técnica, com alguma técnica que atue a nível inconsciente, não vai mudar, só vai ter uma nova ideia. Ah, é verdade, então eu repeti esse padrão porque os meus pais viviam aquilo, eu vivi tudo isso. Ok, isso é uma informação. Tá, mas e aqui? O que tem aqui? Segue a mesma coisa? Aquele trauma lá de quando eu vi meu pai gritando com a minha mãe segue aqui dentro? Então nada mudou de forma consistente, a ponto de mudar a tua realidade, entende? A realidade, ela é profunda, gente. Um relacionamento maduro, ele é profundo. Tu vai ter que mergulhar profundo em ti, na tua história. Sem profundidade em si, não tem profundidade na relação com o outro. Serão relações rasas. Tá? Beiramos os 40 anos e nunca tive um relacionamento saudável. Meu casamento durou 11 anos e éramos duas pessoas com muitas questões e transformamos a vida das crianças em um pesadelo. E hoje, além de tudo, carrego uma culpa. Então, Gabriela, já temos um bom lugar para olhar. Essa relação, esses 11 anos certamente foram marcados de vários pequenos trauminhas, dilemas emocionais. Eu começaria aí por uma purificação emocional nisso que tu viveu, tá? Porque se eu quero viver algo com alguém, o que eu preciso ter para uma pessoa nova chegar na minha vida? Espaço, né? E se eu quero viver algo com alguém no que tange o coração, eu preciso ter espaço no meu coração. Preciso ter um coração livre para alguém chegar e plugar, se conectar, para ver vínculo. Só que se eu venho com o coração carregado do que eu vivi nas outras relações, de novo, com ressentimentos, com medos, com mágoas, tu trouxe ali, né, Gabriela? Com culpa. Tem espaço aqui no meu coração para alguém? Não. Não, tem um amontoado de coisa antiga. Eu preciso limpar, organizar, curar esse coração. Tá? De novo, essa é a minha especialidade, tá? Faço isso há 5 anos. Ainda hoje recebi um feedback de uma mentorada minha que vivia isso, em disponibilidade. Hoje ela escreveu, vou até pegar o feedback dela aqui, ó. Hoje ela me mandou essa mensagem. Oi, Cauê, fiquei feliz que você me escreveu. Tudo tranquilo, seguindo em frente por aqui. E tenho uma ótima notícia. Estou vivendo uma relação incrível, onde tenho experimentado coisas que gosto e sou. Estou mais confiante também e sem aquela coisa de depender de alguém. Gratidão por isso. Essa pessoa aqui passou por um processo de purificação, de ressignificação, para alcançar esse lugar de estar numa relação hoje, que nem ela falou, com alguém muito legal. É possível, tá, gente? Tudo isso é possível. Só que dá um trabalho. Tá? Ok, meus queridos, sinto que é por aqui. Deu 1 hora de live, espero ter trazido bastante consciência para vocês. Espero que a partir disso vocês estejam aí motivados a querer mudar, a buscar transformar isso de forma profunda em vocês, tá? Porque eu preciso dizer que é a única saída. Ok? A live vai ficar gravada. Não sei quando eu vou fazer outra live, mas vocês vão ficar sabendo lá no meu perfil. Para quem está assistindo gravado, o comentar quero lá na gravação também vai fazer com que tu receba a aplicação, tá? Isso é válido para quem está assistindo gravado. E até breve. Gratidão, Ju. É isso, tá? Um bom descanso a todos, uma boa semana a todos e nos vemos em breve. Um abraço na alma.